Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe essa tarde de sexta-feira na tua vida, abençoe tua noite, abençoe tua casa e tua família, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você aqui, que está no livro de Salmo 36. Eu vou ler do versículo 1 em diante. Quando chegar mais ou menos lá pelos 9, eu vou parar. Mas você escute bem essa palavra aqui para você saber que Deus é contigo, que Deus é quem te guarda, é quem te livra. Por onde você anda, por onde você passa, tá entendendo? É a presença de Deus que te livra das armadilhas do inimigo. O ímpio, sabe, irmão, ele está sempre maquinando mal contra a vida do ser humano, contra a vida das pessoas desse mundo aí, de todo mundo. Mas a dos crentes tem um problema, porque eles têm um problema porque os crentes, os cristãos, estão guardados debaixo da mão de Deus. Tá entendendo, irmão? É muito triste a gente ver dentro das igrejas, né, irmão pelejando contra a vida do outro irmão, tentando ver a desgraça do irmão, tentando ver a morte do irmão. Não sei porquê. As pessoas estavam no mundo no pecado, irmão. As pessoas não eram nada, não significava nada para ninguém, tá entendendo? Aí Jesus libertou ele, Jesus salvou ele, trouxe para dentro da casa dele, para o meio do povo dele. E agora essas pessoas querem. Tudo dele é querer orar para Deus matar o irmão, matar a irmã, tirar o irmão de dentro das igrejas. Eles vivem de guerra constantemente, irmão, fazendo jejum, subindo em monte, orando, para Deus fazer maldade com o irmão, fazer maldade com aquela irmã que não, às vezes é fraquinha, às vezes a fé da irmã é pequenininha, mas ela está constantemente na presença de Deus. Então a palavra de Deus diz, tá entendendo, que isso também é impiedade. Não é só o ímpio que está no mundo, não, que no mundo a gente sabe que no mundo jaz o maligno, tá entendendo? Mas é triste quando a gente vê isso dentro da igreja, no meio do povo de Deus, tá entendendo? As pessoas se constituindo como se fosse um rei, para querer derrubar o irmão, para querer matar, para querer destruir. Mas Deus está vendo todas essas coisas, tá entendendo? E essas pessoas, quando ela tomba e não se levanta mais, sabe, irmão? Porque a maldade que elas têm no coração é muito grande. São pessoas bipolares, sabe, irmão? Que uma hora está no comportamento, outra hora está no outro. Ela não tem uma estrutura certa, ela não tem uma posição certa, assim, de ajudar, de abençoar a tua vida, de passar as lutas dela sem precisar de estar sacudindo palavra de ansiedade para prejudicar outro irmão, sem nada. Ela sempre está atacando você com palavras, sempre está te trombando, tá entendendo? Para querer ser melhor do que você. Então, essas pessoas, eu te aconselho que você ore por elas e deixe elas no lugar delas, sabe? Porque Deus cuida dessas pessoas. A gente tem que orar para Deus abençoar, tá entendendo? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que abençoar quem persegue a gente e não amaldiçoar. Então eu tenho que abençoar essas pessoas, orando por elas, pedindo para Deus tirar isso do coração. E se a pessoa é ímpio mesmo, está no mundo, eu também vou orar por ele, para Deus salvar ele, para Deus libertar ele, porque eles estão precisando de libertação e de salvação. Entendeu? Porque Jesus mesmo falou, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Então Deus veio para salvar essas pessoas que estão no pecado, tá entendendo, irmão? Que estão caminhando para a destruição. E Deus quer dar uma oportunidade para eles, para que eles também conheçam a palavra de Deus e venham a ser salvos, como eu fui, como você foi também. Não é para a gente ficar brigando dentro da igreja entre irmãos, não. Um querendo ser melhor do que o outro, um querendo tomar a posição do outro. Irmão, a pior coisa que um crente faz, uma pessoa faz, é querer derrubar um irmão para ficar com o carro que ela tem dentro da igreja, querer tomar até a unção que Deus deu para a vida do irmão, querer arrancar do irmão para a vida dela. Isso não se constitui assim diante de Deus, não, irmão. A pessoa quer ter unção, quer ter presença de Deus na sua vida, vai consagrar a sua vida, vai orar, busque sua porção, que Deus vai te dar a porção que você vai merecer para trabalhar na obra dele, para ser útil na obra dele, tá entendendo? Não é querer tirar do irmão, arrancar do irmão, roubar, matar, ficar sacudindo palavra de maldição contra a vida dos irmãos. Não é assim não, irmão. Deus não faz isso não, tá entendendo? Deus é Deus. Deus é justo. E aqueles que não conhecem a Deus ainda, não conhecem essas coisas e tá fazendo por ignorância, que eles venham abrir o coração, tá entendendo? Para entender que Jesus é amor. Jesus quer salvar todos que venham a pedir ajuda a ele, Jesus quer salvar. E depois que Jesus salva, Jesus não quer que ninguém fique maltratando as ovelhas dele, tá entendendo? Escorraçando das igrejas, fazendo coisa contra a vida delas, não. Jesus quer que a gente cuide delas, tá entendendo? Pode ser ela uma ovelha que tenha uma fezinha pequena, tenha uma fé grande, mas a gente tem que cuidar, orar, interceder pela vida dessas pessoas, para Deus fortalecer ela, para Deus dar graça. Ela sempre está vencendo também as lutas e as provas e as perseguições que vem nesse mundo, sabe, mano? O inimigo ele não vai ficar conformado de perder uma alma para Jesus, não. Toda alma que Jesus tira do mundo e traz para a presença dele, tá entendendo? O diabo fica furioso. Ele não quer que as almas venham para a presença de Deus. O propósito dele é levar todas elas para o inferno, para onde ele está. Para o lugar de derrota, para o lugar de destruição. Mas Deus nos consagrou,
Deus nos ungiu, tá entendendo? Deu da graça dele, do Espírito Santo dele, para a gente falar do amor dele para essas pessoas, para a gente orar por ela, interceder por ela e lutar por ela. E vencer e trazer ela para a presença de Deus. A gente dizer aqui, ó, aqui, Senhor, a alma, se o Senhor derramou o sangue por ela também, está aqui na tua presença, Pai. Agora o Senhor cuida dela, liberta ela, Pai, e dá vigor para ela continuar firme nos teus caminhos, Senhor. Porque a gente tem que orar, irmão, tem que interceder sempre para essas pessoas, amém? Então eu quero compartilhar essa palavra com você aqui, que diz assim, no coração do ímpio há uma voz de rebeldia, diante de seus olhos não há temor de Deus, porque eles têm orgulho de si mesmos, pensa que seus pecados não será descoberto, nem reprovado, tá entendendo? Então, o ímpio, ele tem orgulho dele mesmo, ele se orgulha do que ele tem, das coisas que ele conquistou, tá entendendo? E eles acham que por causa daquela riqueza que ele tem, por causa daquelas coisas material que ele tem, os pecados dele nunca vão ser descobertos, nunca vão ser punidos pelos pecados dele, mas vai, irmão. Vai, porque a balança vai pesar e na hora que a balança pesar e cair para o lado do mal, tá entendendo? A pessoa vai sofrer as consequências. Porque Jesus, ele perdoa todos os nossos pecados e ele fala que ele joga no mar do esquecimento. Então a gente estamos livres da morte e do pecado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então que nessa tarde você preste atenção nessa palavra, tá entendendo, irmão? Porque a gente sabe que o mundo jaz no maligno. O mundo já está na maldade, tá entendendo? Mas a gente estamos na presença de Deus, estamos orando a Deus, buscando a Deus. E o nosso dever é orar por essas pessoas. E orar e interceder pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, tá entendendo? Que Deus abençoe todo o povo dele, abençoe toda a igreja dele, todas as almas dele, tá entendendo? Aquelas que ainda estão no mundo, que não está no aprisco ainda, que a gente venha pregar para ela, para que ela venha ouvir a palavra de Deus, venha se converter também e venha para dentro desse aprisco, para ser guardada e protegida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o teu Natal, abençoe tua família, abençoe aqueles que estão longe, os que estão perto, que Deus te guarde e te livre de toda a maldade desse mundo. Que nessa noite, tá entendendo, irmão? Você venha ser alcançado e abençoado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, fica na paz e tenha uma boa tarde de sexta-feira, na paz do Senhor Jesus, amém?